Fala pessoal, boa noite. Boa noite para mim e para vocês, boa tarde. Aqui onde eu estou tem uma diferença no fuso horário de 6 horas. Eu me encontro em São Petersburgo, na Rússia, e vim aqui representar o Brasil no BRICS, em um congresso do BRICS. Então eu vim aqui para representar o Brasil, porque eu faço parte das comissões do BRICS, e eu vou falar sobre o caso. Acabou chegando aqui para mim a notícia do Gabriel Monteiro, meu amigo policial militar, que foi levado a conselho na PEMERGE, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Bom, muitas pessoas vieram aqui para me pedir para que eu intervisse de alguma maneira, para que eu ajudasse o Gabriel de alguma maneira, e eu vou explicar a minha vontade de fazê-lo e a impossibilidade de fazê-lo. Bom, primeiro eu vou partir que é um ato do executivo e um ato administrativo, ou seja, pela tripartição dos poderes, um poder não pode intervir no outro. O que eu poderia fazer é um pedido informal, político, ao governador do Estado do Rio de Janeiro, governador Wilson Witzel, e eu não gosto de fazer esse tipo de pedido político, principalmente porque depois que houve o racha do governo do Estado com o governo federal, ficou um pouco complicado até algum tipo de diálogo para algumas questões. Eu quero explicar para vocês o seguinte: a Polícia Militar, ela, na Lei 443 de 81, que é o Estatuto da Polícia Militar, ela reza no artigo 2º, que ela é uma instituição permanente organizada na hierarquia e disciplina. Ponto. Isso aí é uma coisa que é inarredável, não dá para substituir. É uma norma específica estadual que reza, salvo engano, no artigo 42 da Constituição, é ele que versa sobre se a Polícia Militar tem uma norma estadual específica, no caso do Rio de Janeiro tem a Lei 443 de 81, que é o nosso estatuto, ela que vai normatizar, essa lei que vai normatizar tudo sobre a PEMERGE. Na Lei 6.579, que é o regulamento da Polícia Militar, é muito, mas muito fácil você prender um policial militar subjetivamente. No artigo 11, parágrafo 2º do RDPMERGE, fica muito subjetiva a prisão pela indisciplina, pela falta de ética e tudo mais. Deixa eu explicar para vocês o seguinte: toda instituição militar ela é hierarquizada, ou seja, ela trabalha dentro daquilo que a hierarquia prevê, e é praticamente imutável, é rígida, é inflexível, e é assim desde que o militarismo nasceu. Desde que iniciou qualquer tipo de força armada, é assim que acontece. Bom, a Constituição também versa sobre a permanência, a existência das polícias militares, e a Polícia Militar ela é tida como uma força auxiliar da reserva do Exército. Eu explico o porquê disso também. Eu estou fazendo toda essa síntese para que você compreenda o porquê que eu vou explicar aqui sobre o caso do meu amigo Gabriel Monteiro. Essa força auxiliar do Exército não significa que a Polícia Militar seja subordinada ao Exército. Significa que, em caso de sítio, em caso de conflitos militares, para que esse quantitativo aumente, as polícias militares a nível Brasil e bombeiros militares, eles se aglutinam às Forças Armadas para o aumento do efetivo. Beleza? Bom, no decreto 2155 de 78, esse decreto ele versa exatamente sobre o Conselho de Disciplina da Polícia Militar. Bom, esse decreto, em seu artigo 1 e no item C, ele fala que qualquer ato que afete a honra, aí que vem o segredo, aí que vem a impossibilidade jurídica, quase impossível de reverter. Caso o policial venha a ferir o pundonor policial militar. Aí eu pergunto a você, o que é pundonor policial militar? Ou ele quebra o decoro policial militar, que também está versado no item C. Como que você pode definir? Qualquer um de vocês que está aí me assistindo, defina para mim o pundonor policial militar.
Bom, nessa explicação que eu passei aos senhores, e eu não vou falar senhores e senhoras porque senhores é plural, então ele é totalmente abrangente, abrange a todos. Assim como todos também o faz, não preciso falar todos e todas. Quem faz isso não está sendo nem um pouco gentil e também demonstra desconhecimento da nossa linguagem. Bom, falado tudo isso, para que vocês compreendam, a Polícia Militar, as instituições militares, são instituições muito rígidas, bem como as Forças Armadas. O Gabriel Monteiro, ele iniciou uma guerra que eu também iniciei há um tempo atrás e fui preso mais de 90 vezes administrativamente, nunca criminalmente. A minha ficha fala por si só. Bom, eu fui preso por bater de frente com um sistema que eu também via como errado. Mas na base da porrada eu aprendi que eu não poderia modificar esse sistema em um estalar de dedos. Eu precisaria conscientizar a tropa e a sociedade daquela luta que a gente trava. Hoje, o Gabriel ele está indo pela segunda vez a conselho. O primeiro conseguimos anular lá, conseguimos mostrar que não tinha nada para que pudesse acusá-lo, mas dessa vez ele bateu de frente com o Coronel Full, que é o último posto na hierarquia da Polícia Militar, é o último cargo. E esse coronel, o Coronel Ibis, inclusive, ele foi comandante-geral da Polícia Militar. E aqui eu não estou abrindo crítica a oficiais, porque tem vários oficiais, a maioria, em sua maioria esmagadora, são ótimos comandantes, tenho ótimos amigos oficiais, mas claro, tem aqueles oficiais que realmente não têm caráter. Como também tem os praças que não têm caráter. Isso não é da patente, é da pessoa. Eu sempre deixo claro que não precisamos ter essa polarização praças versus oficial. Na verdade, temos sim que saber o nosso papel social, o nosso papel institucional, para que tudo venha a rodar de forma perfeita. Bom, o Gabriel Monteiro, nessa troca de farpas, e eu sabia, eu avisei, e o Gabriel Monteiro vai assistir esse vídeo, meu amigo, ele sabe que eu falei, olha, vai acontecer uma covardia porque, institucionalmente falando, a Polícia Militar nunca teve sua legislação modificada. Desde que o Brasil foi descoberto há 500 anos, a Polícia Militar existe há 210 anos, iniciou lá na Guarda Real de Polícia, todas as normativas jurídicas do Brasil entraram em vigência, saíram de vigência, foram reformadas, caíram em desuso, mas a Polícia Militar nunca foi modificada. A legislação dela simplesmente se aperfeiçoou, mas não para flexibilizar. Se aperfeiçoou para justamente endurecer, enrijecer, manter mais ainda sob controle a tropa. Ou seja, é justamente para obedecer o comando. É exatamente isso. Eu batalho junto com a tropa e batalho muito e vou conseguir fazer, se Deus quiser, amenizar o conselho, o estatuto, para que ele se torne, o regulamento também, para que ele se torne mais civil, mais humano. A Polícia Militar com o civil, com o estatuto civil, como é a Gendarmerie da França, que inclusive é o modelo de polícia que a nossa Polícia Militar se inspirou, a Gendarmerie francesa. Então, se nós nos inspiramos nela, por que não se inspirar totalmente? É uma polícia militar com o estatuto civil, ou seja, o policial militar ele é preso sem o devido processo legal, né? O nosso próprio regulamento ele é inconstitucional em vários aspectos, porque você fere o princípio, a presunção da inocência, você não consegue provar, você está preso e ponto, não tem conversa. Se tiver, por exemplo, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar em uma operação conjunta e alguma guarnição dispara e acerta um inocente, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, encaminhados até a Delegacia Federal, será acolhido todos os fatos e eles serão liberados. A Polícia Civil, Delegacia Civil, colhidos os fatos, liberados, para que se tenha o devido processo legal. O policial militar está preso à disposição do comandante. Isso está certo aonde? Não teve perícia, não teve nada e as pessoas simplesmente são presas. Os policiais militares, homens e mulheres que servem à sociedade, são presos da forma mais injusta, mesmo sendo inocente. E é aí que está. Se o próprio bandido tem o suicídio processual depois de estuprar, matar, cometer latrocínio, furtar, agredir, cometer qualquer tipo de ato infracional, caso menor, ou então o crime, caso maior, que isso é um absurdo, menor não comete crime, comete sim ato infracional, é um absurdo, mas o policial militar não, está preso. Logo ele que entra na frente
da linha de tiro, de fato, para proteger a sociedade. O Gabriel Monteiro iniciou, então, essa briga com o Coronel Ibis. E eu sabia que o Coronel Ibis não ia deixar barato, ia juntar com alguns coronéis para que levassem o Gabriel Monteiro a conselho. Bom, esse conselho agora ele funciona da seguinte maneira. 3 oficiais serão designados para formar um colegiado. Não pode ser da unidade deles, são de unidades diferentes da localidade em que ele serve, para que seja o mais imparcial possível, e eles vão julgar, vão abrir ali o conselho. Esse conselho vai ser estudado para estudar todo o caso e entender o que está acontecendo, para ver se nós podemos, se o Gabriel é culpado ou inocente. Esses 3 farão toda a tramitação do conselho, e esse conselho vai votar a favor ou contrário ao Gabriel Monteiro, ao caso. Caso votem contrários, ou contrários ou favoráveis, esse inquérito ele vai até o comandante do Gabriel, que vai dar o seu parecer. O comandante do Gabriel, em seu batalhão, ele pode dar o parecer favorável ao Gabriel, indo contra o colegiado, caso o colegiado tenha votado contrário ao Gabriel, ou se o colegiado votou favorável ao Gabriel e o comandante vota contrário, pode votar contrário. Eles podem divergir de opiniões, mas dificilmente isso acontece. Geralmente o comandante segue o colegiado. A partir desse ponto, ele vai ser direcionado para o comandante-geral, que hoje é o secretário-geral da Polícia Militar, para que ele, então, dê o seu voto. Caso o colegiado e também o comandante direto do Gabriel em seu batalhão sejam contrários ao Gabriel e o comandante-geral seja favorável, vale o voto do comandante-geral. Assim como se eles forem favoráveis ao Gabriel e o comandante-geral for contrário, vale o voto do comandante-geral. Até então eu também nunca entendi isso. Eu não sei por que faz todo esse escalonamento do processo para se toda a investigação, é culpado, é inocente, voto para manter, voto para exclusão, mas se chega no comandante-geral e ele tem esse poder de decidir de forma totalmente predominante, vamos colocar assim. Então, ele será excluído ou será mantido na corporação. Bom, muitos seguidores e amigos meus, o Gabriel é inocente. Eu ouvi alguém que falar, o Gabriel é inocente. O Gabriel é inocente, ele não cometeu nenhum crime. Eu vou chegar nesse diapasão. O Gabriel, ele simplesmente ficou indignado com algumas ações. O Coronel Ibis, ele adentrou algumas vezes em algumas facções, em algumas favelas tomadas por facções criminosas, e nada aconteceu com ele, não foi atacado, não foi retalhado, o que é um caso muito sui generis, é muito atípico, porque qualquer policial que entra em uma comunidade, ele imediatamente é recebido a tiros, imediatamente é recebido de forma hostil. E por que, curiosamente, não aconteceu com o Coronel Ibis? Eu não estou aqui levantando nenhum tipo de calúnia para poder imputar fato criminoso a ele, só estou colocando uma pulga atrás da orelha das pessoas para que nós possamos saber de fato o que está acontecendo. O Gabriel se sentiu indignado com isso, mas eu avisei o Gabriel que eles são covardes quando querem, e eu não estou generalizando, tá? Estou falando de alguns pontos específicos e que poderia sim acontecer que ele fosse a conselho. Bom, aí entra a minha parte. Como eu poderia fazer o pedido para que não acontecesse? Bem, primeiro que não é uma coisa legal, né? Não é uma coisa, seria um pedido político para que seja revisto, tenha-se cautela. Só que mesmo estando como parlamentar, ou então como presidente da República, ou então como prefeito, vereador ou qualquer cargo político, salvo o governador, que é o chefe do executivo do estado, que pode de ofício anular o ato, e aí eu vou explicar a vertente ruim disso administrativamente, tá? Não estou falando que é ruim para o policial, não, estou falando administrativamente. Eu quero explicar tudo para que vocês compreendam. Deixa eu pegar uma folha aqui, espera aí, só um segundo, que aí eu vou anotar um ponto aqui para eu não perder esse fio da meada que é importante. Bom, deixa eu anotar aqui, vou colocar aqui o primeiro aspecto ruim administrativamente, aspecto negativo. Bom, acontece que, vamos supor, em um caso hipotético, o governador ele fala, não, eu vou anular isso aí de ofício, esse ato do Gabriel, anulo, certo? Ou seja, ele passou por cima de uma normativa que está em vigência há décadas e que rege todo o ordenamento administrativo da Polícia Militar. Ou seja, se ele anula isso,
vários outros policiais vão se sentir no direito. Vejam bem, isso aqui é uma situação hipotética em que, caso pese, pode acontecer de muitos policiais se indignarem por terem sofrido injustiças. E pasmem, isso é mais do que corriqueiro na Polícia Militar. Injustiças são cometidas constantemente por arbitrariedade. Esses policiais vão se sentir, sim, no direito de cobrar e vão cobrar. E isso pode gerar, de fato, uma amotinação, um amotinado, um crime de motim generalizado. Ou seja, esse não seria o melhor caminho. Nós sabemos que não. O caminho é que nós venhamos a modificar a legislação da Polícia Militar, que é por demais ortodoxa, é por demais dura, é por demais inflexível e desumana. Isso é fato. Então, se acontecer isso, todos os policiais que sofrerem injustiça, e pode crer, pelo menos 80% sofrem injustiças, por vezes de comandantes arbitrários, eles vão cobrar. Isso vai gerar uma instabilidade institucional gigantesca. E como que tu segura uma corporação de mais de 40 mil homens na ativa? Quer dizer, é muito complicado. O caso do Gabriel se tornou sensível porque ele tem o apoio popular ao lado dele, tem meu apoio, tá aqui, tem todo o meu apoio, eu estou tentando explicar da melhor maneira possível para eu poder fechar o raciocínio. Ele tem o meu apoio e sempre vai ter, assim como todos os policiais militares, civis, bombeiros militares, policiais federais, rodoviários federais, enfim, a segurança pública, que é a minha bandeira. Nós estamos tentando modificar a legislação, a norma da Polícia Militar a nível federal, para que todas venham a seguir a hierarquia das leis e nos estados obedeçam uma normativa mais humana e menos injusta, como é, totalmente injusta. Então, eu queria explicar para os meus seguidores que eu vou fazer o possível que está ao meu alcance, que tiver ao meu alcance, para que eu possa ajudar o meu amigo Gabriel Monteiro, está aí, não me deixa mentir, e vou entrar na parte das ameaças, para que isso seja visto da melhor maneira possível, que realmente se seja estudada a materialidade, se teve sim algum tipo de transgressão da disciplina do Gabriel Monteiro, que simplesmente eu não vi nada que ele tenha feito demais, tá? O problema é que alguns oficiais não conseguem compreender dessa maneira. Eu não estou generalizando, pessoal. Eu tenho ótimos amigos que são oficiais, em sua maioria, pessoas do bem de fato. Só que, quando você é um aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel, você vê que também entre o oficialato, que são os oficiais subalternos, os oficiais intermediários e os oficiais superiores, eles também têm uma hierarquia, né, entre eles. Ou seja, o colegiado é sempre um oficial subalterno para baixo, de capitão até, pode ser até um aspirante. E temos o oficial superior, que parte do major, que é a primeira patente superior, tenente coronel e coronel. O major deve respeito pela hierarquia disciplinar ao tenente-coronel, que deve respeito ao coronel full. Então, eles também seguem uma ordem, e eles têm que fazer exatamente aquilo que está no papel. E qualquer policial que entre na polícia sabe, fala assim, tudo no papel. Todo policial, tá aí, quem sabe, sempre assim, no papel, bota no papel, deixa no papel, até tem um apelido de qual é papel. Papel, olha o papel aí, porque tem que estar no papel. E aquilo que é previsto é o que é aplicável na polícia. Bom, Gabriel vai a conselho. Retiraram a farda dele, o porte de armas e a arma dele, deixando ele praticamente pelado. Eu, sem minha arma, eu fico pelado, né? É o instrumento que eu tenho para me defender pelas prisões e apreensões que eu já efetuei no estado do Rio de Janeiro em inúmeras favelas. Vários bandidos que, em troca de tiro, nós tivemos que neutralizar, né? Dentro da legalidade, evidentemente. Mas tivemos que fazê-lo. E não foi com a intenção somente de ser o inquisidor. É para proteger a sociedade. Se eu não tenho arma, eu não posso me defender. Tenho as minhas mãos, sei me defender, só que quando a pessoa tem uma arma, eu tenho que ter... tem que responder com igual seriedade. Bom, o Gabriel Monteiro, ele tem ameaças. Inclusive, eu já falei com alguns policiais amigos meus para que estejam sempre ali de olho na situação dele, porque o Comando Vermelho já disse que vai ameaçá-lo. Bom, se a Polícia Militar, aí eu vou entrar na parte humana da pena, se eles já estão abrindo esse conselho com o Gabriel, eu vou entrar em contato com o comandante-geral, exigindo por ofício
que o Gabriel, que está em eminente perigo, todos os policiais recebem ameaças, tá? Dificilmente um policial que já não foi ameaçado, principalmente alguns que efetuam muitas prisões e apreensões, batem, dão porrada direto no narcoterror. Eu vou falar para o comandante-geral via ofício para que o Gabriel tenha a escolta e esteja protegido desde sempre, a partir desse momento. E não estou falando porque vai vir um policial, eu também preciso de proteção e tudo mais. Pessoal, é um caso específico, tá? Então tentando fechar. O que acontece é que realmente ficou um caso difícil, sensível, e o Gabriel tem o apoio da população. E a população está certa em apoiá-lo, porque o que nós queremos, se tudo muda, tu pode ir lá, agora estão querendo legalizar a maconha. Vão legalizar a maconha. Vamos legalizar o aborto. Que agora é legalzinho soltar o toba na escola. Agora é bom cortar o pênis do garoto e transformar ele em uma menina com 7 anos. Tudo muda, os tempos mudam. Por que então que não pode ter a humanização da pena do policial? Por que ele não pode ser completamente investigado, mas sendo mantido o seu direito de defesa? Logo o policial, que prendeu e apreendeu. Então eu peço aqui a vocês o apoio ao Gabriel Monteiro nas redes. Aqui eu tentei desdobrar ao máximo dentro da normativa legal para que as pessoas compreendam que não é tão simples assim chegar lá, estalar o dedo e resolver isso. Não dá para fazer. Vou fazer o possível e o impossível que está ao meu alcance para eu ajudar meu amigo e vários outros amigos que também estão na situação. Tem amigos respondendo vários inquéritos policiais, inclusive alguns que estão indo à júri de forma totalmente injusta, porque em um mero revide, alguém da guarnição, o tiro ricocheteou em algum lugar, como aquela menina Ágata, não sei se vocês sabem, foi a Ágata que faleceu, que o tiro bateu no poste e pegou nela e ela faleceu. O policial foi incriminado imediatamente, afastado do cargo e tudo mais. Eles estão respondendo, vão responder agora a júri, vão à júri popular, porque acertaram o inocente, mas no confronto contra o bandido. E o bandido, que ainda a perícia não, já um amigo meu, a bala não saiu, o tiro não saiu da arma dele, e ele já foi à júri também. Já foi periciado e o tiro não saiu da arma dele. E acontece o quê? Está indo à júri, para você ver a injustiça da arbitrariedade da corporação. E sim, vou ajudar dentro do meu limite, vou pedir a outros deputados também estaduais, os federais da nossa bancada, os estaduais, também o Major Ituzarem Freitas, a Major Fabiana, o Sargento Gurgel e vários outros policiais para que nós possamos ajudar não só o Gabriel, mas todos os outros policiais que estão injustiçados. Dentro da normativa, dentro do que a lei nos permite, tem uma grande diferença. O cidadão ele pode fazer tudo menos aquilo que a lei proíbe. Já o agente público ele pode fazer somente aquilo que a lei permite. São coisas amplamente diferentes, tá certo? Então vamos fazer sim, vamos ajudar o máximo que pudermos o Gabriel. Gabriel, sinta-se abraçado, meu irmão. Não te dou um abraço agora porque eu estou na Rússia. Eu vim aqui representar o Brasil no BRICS, mas ao meu retorno, na segunda-feira, pode ter certeza que a gente vai sentar lá no gabinete, a gente troca uma ideia para a gente poder ver todos os caminhos que nós podemos tomar e fazer também a cobrança ao governador e ao comandante-geral. Tá bom, gente? Então peço a vocês aí o apoio ao Gabriel, permaneçam nas redes solicitando, deixa aqui de claro e de fato aqui publicamente o meu apoio ao Gabriel Monteiro, que é pré-candidato a vereador, também no Rio de Janeiro. Vai ser um bom legislador, vai ter o link direto com a Câmara dos Deputados aqui, tanto comigo quanto com outros deputados, para que nós possamos cada vez mais ir renovando essas ramificações políticas e termos de fato políticos que representem a sociedade. Tá bom, gente? Então, deixa eu agora ver aqui alguma pergunta aqui. Vamos ver. Alguém me perguntou alguma coisa aqui. Não tem mesmo. Poderá ter emprego de segurança como legalizado. Não sei se poderá ser assessor de político. Isso mesmo, o CV já está nisso. Outro ponto importante é que o Gabriel ele levantou, que cada vez que ele falava de coronéis corruptos, e ele frisava bem, coronéis corruptos, não coronéis, tá? Coronéis que são corruptos, são alguns agentes corruptos. Ele recebia mais ameaças do Comando Vermelho. Pessoal, o Comando Vermelho já me ameaçou, PCC já me ameaçou, tá? Todo amigo dos amigos, já fui ameaçado por várias facções também. Já mandei eles para casa do caralho, já mandei eles tomarem naquele lugar, morder as coisas, enfiar e rasgar, qualquer coisa. Se eu tivesse medo de morrer, eu não tinha entrado para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que é a área mais conflagrada pela violência no mundo. Enfim, é isso, a gente vai tentar de tudo para poder ajudar, tá bom, gente? Tamo junto aí e vou tentar responder algumas questões aí que vocês levantaram. E subam a hashtag Somos Todos Gabriel Monteiro. Tamo junto.